Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um programa Negócios e Companhia da nossa Vale TV. A entrevista de hoje vai ser com a Daniela dos Santos, gerente operacional da Home Angels, uma empresa que tem um trabalho muito bacana, focado no cuidado com pessoas de idade, com pacientes que têm alguma demanda, alguma necessidade especial. Dani, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse trabalho tão bonito que vocês desenvolvem. Obrigada, Beth. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade que vocês deram para nós de vir apresentar o nosso trabalho. Tá certo. E como a gente sempre faz, os nossos telespectadores já estão acostumados, a gente quer saber um pouquinho sobre quem é a Daniela. Ah, que bom! Tá? Quem é você, Dani? Bom, eu sou a Daniela, trabalho, né, na Home Angels, sou proprietária lá, tenho mais 2 sócios. Eu tenho 44 anos, sou de Sapucaia, tenho formação na área de RH, aliás, a minha vida toda, né, durante muitos anos eu trabalhei na área de RH, porque eu gosto muito de trabalhar com pessoas, a parte humana, desenvolver esse trabalho. Eu particularmente acho que os recursos humanos de uma empresa ele é essencial. Acredito que muitas vezes não tem a valorização que deve. Então, né? Porque as pessoas confundem RH com departamento pessoal e são coisas diferentes. Totalmente diferentes, né? Então, às vezes a gente não tem isso separado dentro das empresas, até pelo número de pessoas, muitas vezes, que tem nas empresas, mas quando as pessoas se dão conta de quanto é necessário, né, a parte humana, porque a gente lida com pessoas o dia inteiro, mesmo, eu sempre brincava às vezes com os gerentes, né, eu dizia assim, mesmo na linha de produção tu está lidando com pessoas, claro, então tem que ter um olhar mais atento, tudo, e nos dias de hoje, mais ainda. Muito. Com a modificação da idade que as pessoas vão trabalhar, o jeito de ser. Os jovens de hoje não são os jovens de 20, 30 anos. E o RH ele vai muito nessa linha assim de adequar, tirar o que as pessoas têm de melhor e adequar com a necessidade da empresa, porque não tem ninguém que é errado, ou ninguém que não tenha capacidade de desenvolver algum trabalho. Às vezes pode não dar certo em algum momento, em algum cargo, mas em outros vai, né? Outros é bem E tu fez especialização, tu estudou, foi a escola da vida? O que te motivou a trabalhar com pessoas? Foi os dois. Eu trabalhei, na verdade, eu fiz a faculdade de administração, na época que ainda era com habilitação em recursos humanos na Unicinos, né? Não cheguei a formar, mas cheguei quase. E aí depois fui fazendo cursos de especializações, né? Fui indo para essa área de RH mesmo. Eu me lembro que eu trabalhava, até ontem foi o dia da secretária, né? Sim, sim. E aí a gente fez um evento tudo com a secretária. Eu iniciei como secretária, né, nas empresas, tudo. E aí depois eu fui me direcionando para a área de RH, né? Sim, foi um movimento natural que tu teve. Foi indo para a área de RH. E aí depois fui fazendo cursos e mais cursos, né, dentro da área. E aqui, em que momento que a Home Angels surgiu na tua vida? Então, quando eu estava procurando alguma outra colocação, eu fui trabalhar numa franquia, uma das franquias da Home Angels, fui para fazer a parte de RH, eu fui para trabalhar fazendo a parte de RH. E era muito engraçado, assim, que eu não sabia se eu ia me adaptar, eu não entendia exatamente o que era Home Angels, né? E eu pensei assim, bom, né, a gente sempre pensa, se eu não me adaptar, eu fico 6 meses até conseguir uma outra colocação. E aí eu fiquei só 5 anos lá trabalhando. Mas isso não foi aqui na região, foi em Porto Alegre, foi né? em Porto Alegre. Aí, então, a gente foi adquirindo essa experiência e fui tendo vontade de empreender
E aí as coisas acontecem todas juntas, né? Sim. Então fui tendo aquela vontade de empreender, o meu irmão, que é meu sócio também, e chegou num determinado momento que a nossa avó precisou de atendimento, de cuidados mais específicos, né, de uma pessoa que pudesse atender ela. E aí, só que ela era de São Leopoldo, né, aliás, de Sapucaia, né, e não tinha nenhuma empresa que pudesse fazer aquele tipo de serviço que eu gostaria de entregar para ela, que eu Entendi. gostaria que ela tivesse acesso. Porque não tinha nada na região que fosse Sim. parecido, assim, que tivesse esse Isso tipo. lá há 4 anos atrás. Não, isso agora há 2 anos atrás. Sim, mas... 2 anos atrás. Certo. Eu já trabalhava, por já ter experiência com a Home Angels, que eu já Tá. ter a experiência de saber qual é o serviço que a Home Angels presta, né? De cuidados, de qualidade, de carinho com os seus assistidos, a supervisão. Então, por entender qual era o papel da Home Angels, que eu, quando a minha avó adoeceu, eu queria entregar esse tipo de atendimento para ela. eu queria que ela Sim. tivesse acesso, e não tinha aqui. E aí a gente entendeu então que era hora de trazer para a região, né, um serviço como o da Home Angels, um serviço direcionado para idosos, crianças, gestantes, pós-cirúrgicos, mas que fosse um atendimento de qualidade, com cuidado, com cuidadores capacitados, né, treinados. Então, e não tinha isso naquele momento. Certo. E aí então, eu e meu irmão e a minha cunhada, né, nós somos 3 sócios dentro da empresa. Sim. Entendemos que era aquele momento de trazer. A gente trouxe, então, já faz 1 ano e meio que a Home Olha Angels só, é está... uma bebê ainda aqui na região. Estamos dando os primeiros passos Sim, ainda, né? que coisa, Então, que demais. então assim, a gente se apaixona pela profissão, pela área, por tudo que a gente entende que a Home Angels consegue entregar, porque é uma proposta nova, né? Que nem eu sempre costumo dizer, Beth, cuidador, todo mundo já precisou uma vez na vida, né? Sim, sim, é verdade. E assim, ou para si próprio, ou para o seu familiar, sempre teve uma necessidade. O que acontecia é que antes a gente virava para o lado, perguntava para a vizinha, tu conhece alguém que né, pode cuidar? E hoje não. Sim. Hoje a gente tem todo um cuidado, é muito complicado. As pessoas têm outras atividades, né? É que, na verdade, acredito que isso vem ao encontro até de uma mudança cultural que vem acontecendo no Brasil e muito fortemente aqui no Rio Grande do Sul, que a população ela está envelhecendo mais. Como tem mais idosos ou mais pessoas com necessidades, o fato, assim, antes era a filha que cuidava da mãe ou do pai, há uns anos atrás. Mesmo casada, era Muito filha, certo. mas geralmente a filha mais velha. E hoje não, hoje todos os filhos trabalham, se sai mais cedo de casa e tu não tem mais como fazer isso. Então é uma nova profissão, na verdade, que está surgindo. Não sei se bem isso. Na verdade, assim, as condições de vida atuais, elas têm propiciado que as pessoas envelheçam, né? Mas prolongue o seu tempo de vida, isso, né? Antes com a mais idade era qualidade. 60, 65, Isso. hoje já é 76, a média né, de vida aqui do Rio Grande do Sul. Então, assim, a melhoria na qualidade de alimentação, a prática de esportes, né? A prática de convívio social. Então, isso tudo, e os programas né, de saúde e de qualidade de vida, têm propiciado né, que as pessoas prolonguem o seu tempo, mesmo quando elas têm alguma necessidade, alguma incapacidade, né? Então, ela consegue prolongar mais. A contrapartida é isso que tu falaste, que as pessoas têm menos filhos. As pessoas antes eram famílias numerosas, né? Sim. Então às vezes se dividia o atendimento, né? Hoje não, hoje é 1, 2 filhos. Muitos casais optam por nem ter filhos, então eles vão precisar, mas são autônomos. Isso. Então, assim, muitos moram fora, às vezes vão buscar outras oportunidades fora, né? Sim. Então, acaba tendo uma necessidade, a presença do cuidador, ele tem sido mais frequente dentro das residências, né? E é aquilo que a gente falou, e onde tu vai buscar esse cuidador, né? Que tipo de cuidador tu vai oferecer? Porque
cuidar não é só ir lá trocar a fralda, não é só ir lá dar a medicação correta, é tudo isso. Mas é principalmente, nós da Home Angels, a gente entende que principalmente é o afeto, é o cuidado, é o amparo, né? É a esperança, É aquele olhar né? atento às necessidades, não só físicas, mas emocionais que o paciente tem. Muito. E é por isso até que às vezes a gente, quando eu faço a seleção das cuidadoras, a gente foca muito também, não só na parte técnica, mas também na parte comportamental, muito. Porque para entender se aquela pessoa, por mais que ela queira trabalhar e tenha até às vezes a competência técnica para trabalhar como cuidadora, mas se ela é o perfil adequado realmente para aquele paciente, né? Sim. Então a gente tem essa análise, esse olhar crítico, né? Para entender se aquela pessoa demonstra e se pode, né, desenvolver aquela atividade. Sim, e hoje a gente fala muito aos empresários, às pessoas de maneira geral, que está havendo uma mudança de comportamento nas pessoas no mercado de trabalho. O fato, às vezes, assim, da educação, o nível da educação diminui bastante, então o comportamento já não é mais tão caridoso, as pessoas hoje têm vontade própria, aquela coisa assim, isso eu não quero para mim. Isso gera dificuldade para vocês em conseguir cuidadores no perfil adequado? Gera um pouco, principalmente porque nós somos muito exigentes com o tipo de perfil profissional que a gente tem trabalhando. E essas pessoas, esses cuidadores que vocês avaliam, eles não precisam necessariamente ser auxiliares de enfermagem ou enfermeiros, porque muitas pessoas ainda acham que cuidador profissional tem que ter essa especialização. Não, a gente não é uma exigência do cargo, né, ser técnico de enfermagem ou enfermeiro, mas é um diferencial, né? Acaba sendo um diferencial. É que como nós avaliamos caso a caso, né? Avaliamos a necessidade do nosso cliente. E aí é que está o diferencial. A gente, antes de iniciar um atendimento, a gente vai na residência, conhece a família, conhece o paciente, conhece a estrutura, a dinâmica, porque cada família tem uma dinâmica, né? Sim. Então a gente precisa entender qual é a expectativa, a necessidade, e aí sim a gente faz a seleção desse profissional. Tá certo. Então, sobre isso, Dani, a gente vai falar no segundo bloco, porque o nosso primeiro já terminou. Continue conosco. Estamos agora no segundo bloco com a entrevista com a Daniela da Home Angels. Ela estava nos explicando antes, no primeiro bloco, sobre como é que tu faz o processo de seleção da tua equipe. Quais são os cuidados, que critérios que tu utiliza para buscar esse profissional que vamos falando sério, ele vai entrar na casa das pessoas, ele vai cuidar de uma pessoa querida, precisa com certeza ter vários critérios aí nessa seleção. Sim, a gente sempre avalia, né, toda a parte técnica, a parte comportamental principalmente. Certo. As pessoas, a gente estava falando antes, que achavam que precisava ser só enfermeiras, né? Pois é. Então, assim, na verdade não é obrigatório. O curso de cuidador, ele vai começar a ser obrigatório a partir de janeiro, né? Mesmo? Não sabia que ia ter essa... Vai, e isso vai fazer com que os cuidados, né, sejam melhores. Claro, existem diferenças de cursos também, então eu sempre aconselho que as pessoas busquem, mesmo quando a gente sabe que o dinheiro às vezes é curto, né? Sim, para fazer esse investimento. Isso, mas aqueles cursinhos de internet de 10 horas ali, não é o suficiente para dar a ideia do quanto é necessário o trabalho deles dentro da residência. É o curso prático, né? Então precisa de um
pouco mais de atenção, né? Eu sempre digo, se tu queres realmente permanecer na carreira, queres desenvolver uma carreira, investe um pouquinho naquilo ali, né? Então, e não, e assim, os cursos hoje em dia também parcelam, então eles conseguem ter Sim. mais E facilidade. e aqui na região tem já esse curso? Tem em São Não Leopoldo, sabia. tem em Novo Hamburgo. A Escola da Paz faz esse curso? Faz. O Senac tem um curso ótimo também. Aqui em Novo Hamburgo também tem a DL também, que faz o curso. Que bom, Então, assim, tem ótimo. algumas empresas que já desenvolvem, né, esses cursos. Se eu não me engano, a psicóloga Lidiane, ela também tem uma parceria com um curso que faz, que ela também tem uma parte do programa que ela dá, mas não vou lembrar agora quem é que Sim, desenvolve o curso. Mas tem várias opções, assim. Depois, se alguém quiser, a gente até pode Claro, passar, entre em né? contato aqui Isso. com a TV que a gente dá o serviço Isso, daí. a gente pode passar algumas opções. Mas, enfim, então, assim, às vezes, e a gente tem muito profissional que é técnico de enfermagem, que são enfermeiros e que são cuidadores com muita experiência. Porque nem sempre só a formação técnica vai ser o suporte necessário para desenvolver um bom atendimento, Porque né? técnica a gente consegue, né? Sempre. Agora, o comportamento, aquele olhar que tu estavas falando antes, é que tem que ser mais aprimorado. Muito. E nós, como empresa, nós temos um trabalho fundamental e necessário, que é o desenvolvimento, né, desses profissionais. Então, nós somos uma franquia, a franquia nos dá esse suporte. E é uma franquia, tu estavas falando antes, uma franquia consolidada já, é de São Paulo. Isso. Inclusive, a garota propaganda é a Elo Pinheiro, a nossa eterna garota de Ipanema. A franquia, ela existe há 10 anos, né? Então, é um trabalho já consolidado, tudo. Tem mais de 160 unidades espalhadas no Brasil inteiro, né? Então, assim, é uma marca forte e busca inovações, busca tecnologia, busca todo um tipo de atendimento baseado nas orientações da OMS, né? Sim, Organização Mundial de Saúde. Então, todo o nosso trabalho é todo padronizado, direcionado, e a franquia nos entrega para nós, como franqueados, todo o treinamento. Toda a metodologia. Isso, toda a padronização, metodologia e treinamentos que a gente consegue multiplicar isso, disseminar para os nossos cuidadores. Então, de tempos em tempos, a gente está sempre atualizando os nossos cuidadores, né? Certo. Sejam com técnicas de pega, técnicas de banho, técnicas de alimentação. A gente traz profissionais para que possa, né, melhorando o atendimento dentro das residências. Tu falasse bastante de idosos, mas assim, o cuidado de vocês hoje também envolve pacientes com traumatismos. Tudo. Né? A gente atende desde a gestante até, né, aquele paciente mais idoso. Gestante também? Sim, porque muitas vezes a gestante pode estar sozinha, pode ser mãe de primeira viagem, então assim, e tem dores, tem, né, uma dificuldade às vezes para o banho, às vezes a gente tem pacientes Existem gravidez de risco, Isso, né, Dani? E tem pacientes que, por exemplo, têm um problema de pressão altíssimo, tem que ficar em repouso, né? Então, a gente já consegue atender desde a gestante. Olha só, não sabia. Achei sempre que eram idosos ou pessoas com necessidades. Bebês a gente atende também. Então, nós temos, né, pacientes que são bebês que a gente atende. Adultos que precisam, né, fizeram alguma cirurgia. Agora até a gente tem um paciente, dois pacientes que vão fazer cirurgia agora no mês de outubro, e os dois vão precisar de atendimento porque as suas famílias não são daqui. Nossa! A gente já teve paciente, por exemplo, que fez cirurgia plástica, que precisou de auxílio porque porque a troca daquela tem que usar uma roupa, dependendo da cirurgia. E tem algumas cirurgias, por exemplo, né? aquela da barriga, assim, que se faz, né? Que a pessoa não consegue caminhar logo nos primeiros dias, né?
E aí, principalmente, às vezes a pessoa trabalha aqui, mas a família é de outro lugar, então Sim. precisa de uma ajuda, né? Então, assim, a gente tem vários atendimentos. E isso é outro mito, Beth, que às vezes as pessoas pensam, ah, é só para idosos Pois é. e é só para um contrato longo. Não, a gente atende, às vezes, aquele paciente que vai Isso é ficar só de um dia de só de um atendimento, uma dia. semana, no Eu atendo, assim, por exemplo, pacientes que as filhas, uma mora em Floripa e a outra mora em São Paulo. Mas a mãe é lúcida, só que de vez em quando precisa de fazer algum exame, como endoscopia, colonoscopia, e precisa de um acompanhante, Sim, né? precisa. É. E aí elas nos ligam, a mãe vai ter exame dia tal. A cuidadora vai com ela, acompanha até o hospital, espera fazer o exame, e daí depois, às vezes, a pessoa Fica sai meio malzinha, porque o medicamento é forte. Aí acompanha até em casa, deixa, né, a pessoa em casa, ajeita ali algum alimento. Quando ela já está bem, ela termina ali o plantão dela. Então, assim, a gente tem vários tipos. Que A gente lindo tem outros isso, nossa. atendimentos, a gente fala muito da questão de afeto, né? Atenção. E muitas vezes na correria da vida da gente, a gente não tem o tempo que a gente gostaria de ter para as pessoas que, né, nossos familiares. Passo por isso. Sei do que tu tá falando. Então a gente tem assim atendimentos que às vezes a gente faz só para companhia. Por exemplo, Dani, eu preciso de alguém que acompanhe a minha mãe para ir no mercado, para ir ir tomar um chá, ir na janta das amigas, né? Para ir numa consulta. Então, assim, a gente tem e aí ela já contrata 3 vezes por semana de 6 horas, né? Então tá, então vai sempre a mesma pessoa ali, vai acompanhar ela, né, nas atividades, tudo. Quantos cuidadores tu tens hoje, assim, na tua equipe? Beth, é muito variável o número, mas em torno de 40 pessoas. Nossa! E hoje vocês estão localizados em São Leopoldo, mas vocês atendem a região toda? Toda a região, de Porto Alegre até a Serra, assim, porque na verdade as pessoas nos contatam, né? Sim. Então, se alguém ligar que é de Estância Velha, de Portão, de Sapucaí, Esteio, onde ela precisar, ela nos liga. Preciso de atendimento aqui. Aí E quando a pessoa liga, Dani, é você que vai primeiro conhecer para depois indicar o cuidador? Sim. Tu conhece a realidade da família? Isso. Tu tens todos os contatos? Isso, é bem isso. As pessoas nos ligam, né? Perguntando se a gente tem serviço de cuidador. Então a gente faz algumas perguntas para conhecer, até para entender se o que ela está buscando é o que a gente oferece, né? Então a gente faz algumas perguntas e aí a gente marca uma avaliação. Normalmente essa avaliação, o ideal é que ela aconteça na residência, né? Claro. Porque daí a gente já tu conhece. até avaliar toda a estrutura que tem ali, a infraestrutura que tu Isso. vai ter que trabalhar com aquilo que tem ali à disposição. É bem isso. Então, assim, a gente já avalia isso, conhece o paciente, conhece as necessidades, expectativas, o perfil desse meu cliente, né? Dessa pessoa que vai ser assistida. E a gente já verifica os tapetes, a gente verifica se tem barra, se tem algum ponto inseguro, o que pode dar mais segurança para aquele atendimento. Mesmo que, e eu sempre digo assim, essa avaliação ela não tem custo nenhum, né, Beth? Então, as pessoas podem... O primeiro atendimento tu vais... a pessoa me liga, a gente vai lá e conhece, informa, né? A gente sempre leva o material, que a gente utiliza, como os diários do cuidador, as planilhas de medicamento. Certo. Esse aqui é para os cuidadores registrarem todas as atividades que ele faz ao longo do dia. Isso né? é muito bom até para depois, quando o paciente for ao médico, porque muitos têm um médico, tem atendimento aquele sequente, né, com o geriatra, cardiologista, enfim, aí já leva. Para saber do comportamento. A gente tem as planilhas de medicamento, a gente tem as planilhas de controle de
para quem é diabético, né? Então, controle de glicose, né? De glicemia, enfim. A gente tem as planilhas de sinais vitais, então verifica A pressão, temperatura, frequência cardíaca. E aí, os médicos ficam encantados, porque já chega o kit completo lá. Sim. Então, desde essa parte, né, de sinais, tudo, porque daí tem um acompanhamento Sim. durante o mês inteiro. Porque se depender, às vezes, da gente, eu em casa vou fazer, eu não faço, né? Não. Mas Não. aí, Não com fazemos. a cuidadora, Sim. um dos trabalhos dela é esse, é fazer Sim. todo esse acompanhamento. Nós estávamos falando antes, eu percebi que, na verdade, a Romendios trabalha com 3 públicos, que são os cuidadores, as famílias e os pacientes. Por enquanto, tu falou bastante dos cuidadores e dos pacientes. E a família? Vocês têm algum trabalho, alguma coisa? Porque, às vezes, o familiar que tem o paciente, ele não sabe como lidar, tem ali culpa, frustração, né? O que vocês fazem para essa Isso. É bem pessoa? importante, Beth, essa tua questão, porque é muito comum quando nós chegamos numa residência, a gente encontrar também uma família adoecida também, porque não é fácil. Esse termo, uma vez tu falou em algum outro momento, família adoecida. Nossa, isso me impactou demais, assim. Porque a gente se coloca em um lugar de só quem já passou por isso. Estamos passando. Sabe? E respinga na gente. Por mais que a gente tente, né, tirar um pouco desse peso, mas respinga. E quando a gente vê, toda a família está envolvida naquilo ali. Então é muito comum. E eu sempre digo assim para as pessoas, não se culpem, porque a tua dor é a dor minha, a dor de outra família que já passou por isso. Então, assim, é normal, né, ter esse sentimento. O sentimento de culpa, a gente percebe isso também. E uma maneira que a gente tem é trabalhar todos juntos. Para o sucesso do atendimento, da recuperação do paciente, em alguns casos, é o trabalho integrado entre todos, né? O que acontece? Com o nosso serviço, a gente entrega qualidade, a gente entrega tranquilidade para aquela família. E aí, naquele momento, a partir do momento que ele começa a confiar no nosso serviço, no cuidador que está lá, ele começa a ter tempo para ele poder ir tomar um café com né, a sua esposa, seu esposo, enfim. De ficar menos doente, tu falou da família doente, ele começa a ficar mais tranquilo, porque recupera. Tem mais qualidade de vida ele também, né? O familiar também. Isso, o familiar consegue recuperar algumas atividades, alguns prazeres que tinha. Porque que sabe que o seu familiar está tranquilo. Exatamente. Dani, já terminou nosso tempo. Tínhamos muita coisa para conversar mais. Mas né, já fica o convite em aberto. Tá. Eu não sei se você sabe, mas hoje, no dia dessa entrevista, é o dia do idoso. A gente quer mandar um abraço especial para essas pessoas que são tão caras para nós. Agradeço muito ter vindo. Nós vamos te chamar mais vezes para conversar um pouco mais sobre isso. Fica o convite aberto. E, pessoal, muito obrigado pela companhia. Continuem acompanhando o programa da Vale TV e até o próximo Negócios e Companhia.